Você sabia que existem nações mencionadas na Bíblia que simplesmente desapareceram da história, sem deixar rastro, herdeiros ou sequer ruínas reconhecíveis? Povos inteiros que marcharam contra Israel, dominaram territórios, ergueram exércitos e desafiaram a vontade de Deus. Mas hoje são apenas nomes apagados da memória humana. Eles foram grandes em suas épocas, temidos, influentes. No entanto, não resistiram ao tempo, nem ao juízo divino, porque esses povos sumiram enquanto outros prosperaram. E o mais inquietante, o que a história deles revela sobre nós. Em meio à vastidão das narrativas bíblicas, há nações que surgem como sombras entre os grandes impérios. Elas aparecem por vezes em genealogias, conflitos pontuais ou até em listas de povos que habitavam a Terra Prometida. Apesar disso, sua memória parece ter se esvaído no tempo. Muitas dessas nações não deixaram monumentos, não fundaram cidades duradouras, nem perpetuaram tradições que chegaram até nós. No entanto, a Bíblia faz questão de mencioná-las, sugerindo que seus papéis, ainda que aparentemente pequenos, eram cruciais no desenrolar do plano divino. Esses povos esquecidos revelam que Deus vê o que os homens tendem a ignorar. Até mesmo as nações que hoje poucos conhecem tinham um lugar nos desígnios eternos. Ao olharmos para o livro de Gênesis, capítulo 10, encontramos a chamada Tabela das Nações, que descreve os descendentes de Noé após o dilúvio. Muitos desses nomes correspondem a povos que mais tarde apareceriam na história de Israel. Porém, alguns deles desapareceram quase completamente, restando apenas registros bíblicos ou breves menções arqueológicas. A negligência moderna em relação a esses povos não anula sua importância. Suas histórias, muitas vezes ligadas a julgamentos divinos, alianças quebradas ou promessas não cumpridas, funcionam como advertências silenciosas para as gerações posteriores. Esses relatos apagados nos forçam a reavaliar o valor daquilo que o tempo tenta enterrar. Parte do esquecimento também está relacionado à destruição ou à assimilação desses povos por culturas dominantes. Muitos foram derrotados militarmente e seus sobreviventes absorvidos por impérios maiores, como o assírio, o babilônico e o persa. Outros foram exterminados por ordem divina, como os amalequitas. O fato de terem desaparecido não significa que suas ações foram irrelevantes. Pelo contrário, o juízo sobre essas nações indica que sua conduta teve grande peso diante do Criador. Eles foram atores reais, com escolhas morais e espirituais que provocaram respostas específicas de Deus. E mesmo que não sejam mais lembrados pelos livros de história, suas decisões ecoam nas páginas da Escritura. A ausência de registros históricos não elimina o impacto espiritual que essas nações tiveram. Algumas se aliaram a Israel em momentos de crise, outras se levantaram como inimigas cruéis. Seus nomes, apesar de esquecidos por muitos estudiosos modernos, foram registrados pelo dedo de Deus para instrução, correção e alerta. Afinal, se ele se lembra de nações esquecidas, quanto mais se lembrará dos que decidem andar segundo a sua vontade. Há sabedoria escondida no silêncio dessas nações. Seus desaparecimentos não são apenas acasos históricos, mas também reflexos de escolhas espirituais feitas ao longo dos séculos. Mais do que curiosidades arqueológicas, essas nações esquecidas representam realidades espirituais que ainda se manifestam hoje. O orgulho, a idolatria, a traição e a soberba foram marcas comuns entre esses povos. E todas essas atitudes continuam presentes, disfarçadas em estruturas modernas. Ao estudarmos essas nações, estamos não apenas resgatando memórias perdidas, mas também confrontando aspectos da natureza humana que insistem em permanecer. Talvez o que mais assuste seja perceber que muitas vezes os comportamentos dessas nações continuam vivos, dentro de nós mesmos.
Poucos nomes despertam tanto mistério na Bíblia quanto os refaíns, mencionados em Gênesis, capítulo 14, versículo 5, e também em Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 11 em diante. Esses gigantes eram conhecidos por sua estatura impressionante e força sobrenatural. Eram diferentes dos povos comuns. Alguns estudiosos acreditam que poderiam ser descendentes dos Nefilins, citados antes do dilúvio. Outros enxergam neles uma raça distinta, ligada a territórios como Bazã e Amon. Seja como for, os refaíns representam um tipo de povo que ultrapassa os limites do natural e desafia explicações fáceis. Sua presença na Bíblia está quase sempre associada a temor, destruição e juízo divino. A figura de Og, rei de Bazã, é uma das mais emblemáticas entre os refaíns. Segundo o texto sagrado, sua cama media cerca de 4 metros de comprimento, feita de ferro, o que já revela não apenas sua estatura, mas o impacto cultural que sua figura causava. Og foi derrotado por Moisés e os israelitas em uma vitória que demonstrava o poder de Deus sobre inimigos considerados invencíveis. Essa conquista não era apenas militar, mas espiritual. Derrotar os refaíns significava romper com estruturas de medo e crenças antigas que cercavam essas figuras colossais. Era uma reafirmação de que nenhuma força, por mais aterradora, pode resistir ao propósito divino. É intrigante perceber que após o domínio israelita sobre essas terras, os refaíns praticamente desaparecem dos registros históricos. Não há linhagens, não há heranças culturais, apenas o silêncio. Esse apagamento parece intencional. Como se a própria Escritura fizesse questão de mostrar que aquilo que se opõe a Deus de forma arrogante acaba sendo removido não apenas do território, mas da memória. Não se trata apenas de destruição física, mas de aniquilação simbólica. A soberba dos gigantes encontra o limite no juízo do Altíssimo. A terra prometida não seria um lugar onde o orgulho dos homens se perpetuaria. Curiosamente, o medo dos refaíns ainda influenciava o povo de Israel, mesmo depois de sua derrota. Quando os espias foram enviados à terra de Canaã, mencionaram gigantes que habitavam a região, o que fez com que muitos se recusassem a avançar. A sombra dos refaíns pairava sobre o imaginário hebraico, mesmo após sua extinção física. Isso nos ensina que muitas vezes os inimigos espirituais que enfrentamos hoje já foram vencidos por Deus, mas permanecem vivos em nossa mente como fortalezas de medo e incredulidade. A vitória já foi decretada, mas o coração hesita em crer plenamente. A história dos refaíns é um lembrete de que nem tudo o que é imponente tem substância duradoura. Foram grandes aos olhos humanos, mas frágeis diante da palavra de Deus. Sua fama desapareceu, sua força foi destruída e sua memória se esvaiu. Mas sua existência registrada nas Escrituras continua a nos desafiar. Quantas fortalezas erguemos, temendo gigantes que Deus já derrotou? Entre todos os inimigos de Israel, poucos carregam um peso tão sombrio quanto os amalequitas, descendentes de Esaú, netos de Esaú por meio de Elifaz e sua concubina Timna. Os amalequitas surgem como um povo nômade, hostil e traiçoeiro. A primeira menção significativa aparece em Êxodo capítulo 17, quando atacaram covardemente os israelitas por trás, visando os fracos e cansados, recém-saídos do Egito. Esse ataque vil não foi esquecido por Deus. Ali, o Senhor declarou que travaria guerra contra Amaleque de geração em geração e que esse povo deveria ser completamente riscado da memória sob o céu. Essa sentença divina nos diz algo profundo. Amaleque não foi condenado apenas por ser inimigo político, mas por representar um espírito de oposição deliberada ao plano de Deus.
Ao atacar Israel em seu momento mais vulnerável, os amalequitas personificaram a crueldade e a rebeldia espiritual. No livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao 19, Deus ordena que, quando Israel tivesse descanso de seus inimigos, deveria apagar totalmente a lembrança de Amaleque. Esse tipo de juízo total era raríssimo e aponta para a gravidade dos pecados cometidos por essa nação. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo os amalequitas ocorreu durante o reinado de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 15, Deus ordena que Saul destrua completamente os amalequitas sem poupar nada. Porém, Saul desobedece, poupando o rei Agag e o melhor do gado. Esse ato de desobediência custou a Saul o trono, mostrando que a fidelidade à ordem divina tem implicações sérias. Curiosamente, muitos estudiosos acreditam que a falha de Saul em eliminar totalmente os amalequitas abriu caminho para que um descendente desse povo surgisse mais tarde na figura de Amã, o inimigo de Israel na história de Ester. A desobediência de um rei gerou consequências para gerações futuras. A ordem divina de apagar a memória de Amaleque parece contraditória à primeira vista. Afinal, como algo pode ser esquecido se está registrado nas Escrituras? Mas esse riscar da memória não significa eliminar a existência histórica, e sim apagar qualquer honra, qualquer legado positivo. Trata-se de transformar o nome de Amaleque em símbolo eterno de oposição ao bem e ao propósito divino. Enquanto outros povos foram restaurados, ou ao menos preservados em parte, os amalequitas foram totalmente desintegrados com o tempo, a ponto de não haver mais herdeiros ou identidade reconhecível. Hoje, ao falarmos dos amalequitas, não o fazemos com nostalgia ou curiosidade arqueológica, mas com discernimento espiritual. Eles representam o espírito do ataque sorrateiro, da oposição velada, da rebelião contra o plano de Deus. Estudar sua trajetória é reconhecer que há atitudes humanas que não podem ser toleradas, e sim erradicadas completamente do nosso interior. A guerra contra Amaleque continua, não contra um povo, mas contra tudo o que ele simboliza no coração humano. Durante séculos, os heteus, também conhecidos como heteus, foram considerados um enigma histórico. Por muito tempo, estudiosos chegaram a duvidar de sua existência real, classificando-os como um mito bíblico. No entanto, escavações arqueológicas no final do século XIX confirmaram que os heteus não apenas existiram, mas formaram um dos maiores impérios da antiguidade, rivalizando com o Egito e a Assíria. Isso lança uma nova luz sobre as passagens bíblicas que mencionam esse povo. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis, capítulo 15, versículo 20, como uma das nações que habitavam a terra de Canaã, prometida por Deus a Abraão. Com o tempo, os heteus se tornaram mais do que simples moradores locais. Eram uma potência política e militar, com cultura avançada, domínio da metalurgia e uma complexa estrutura diplomática. Seu império se estendia por vastas regiões da Anatólia, atual Turquia, e mantinha tratados com o Egito, inclusive com Ramsés II. A Bíblia registra momentos em que os filhos de Israel se envolveram com os heteus de forma pacífica. Um dos casos mais notáveis é o da compra da caverna de Macpela por Abraão, narrada em Gênesis capítulo 23. Ali, o patriarca negocia com os filhos de Het com respeito mútuo, revelando que, apesar de serem pagãos, os heteus também tinham estruturas sociais organizadas e códigos de honra. Mesmo com essa aparente convivência, os heteus também estavam entre os povos que deveriam ser removidos da terra prometida quando Israel a conquistasse. Isso se deve ao fato de suas práticas religiosas envolverem rituais idólatras, sacrifícios humanos e costumes que corrompiam os valores dados por Deus a seu povo.
Essa dualidade entre o respeito cultural e a necessidade de separação espiritual torna os heteus um exemplo vivo de como o contato com culturas avançadas não significa necessariamente aprovação divina. O problema nunca foi a riqueza ou a organização desses povos, mas o conteúdo espiritual que carregavam. Com o avanço das gerações, os heteus deixaram de ser uma nação distinta. Foram assimilados por impérios maiores ou simplesmente desapareceram após conflitos internos e externos. Diferente de outras nações bíblicas que tiveram promessas de restauração, como Elão ou Moabe, os heteus não são citados como tendo futuro em revelações proféticas. A ausência de qualquer continuidade ou herança marcante reforça a ideia de que sua força terrena não garantiu permanência espiritual. O nome que um dia ressoou entre reis e governantes, hoje ecoa apenas em ruínas arqueológicas e passagens bíblicas. A história dos heteus nos obriga a repensar o que realmente permanece ao longo do tempo. Um povo que dominou territórios, produziu tratados diplomáticos e demonstrou grande capacidade administrativa, foi, mesmo assim, completamente apagado da consciência moderna até ser redescoberto por escavações. Isso nos alerta que não é a sofisticação cultural ou o poder bélico que garante um legado eterno, mas a conexão com os valores de Deus. Grandes impérios podem se tornar apenas poeira se não forem guiados por princípios que transcendem o material. Entre os povos que habitavam a terra de Canaã, os girgazeus ocupam uma posição curiosa. São mencionados diversas vezes em listas de nações que deveriam ser expulsas por Israel, como em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, onde aparecem ao lado de cananeus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. No entanto, fora dessas listas, sua presença prática e detalhada é praticamente inexistente nas Escrituras. É como se estivessem sempre à margem da história, presentes na narrativa, mas invisíveis na ação. Essa ausência levanta questões importantes sobre o que realmente define a relevância de uma nação ou de um povo diante de Deus. Alguns estudiosos sugerem que os girgazeus poderiam ter migrado antes da conquista israelita, fugindo para regiões mais distantes, como o norte da África ou até o litoral fenício. Outros creem que tenham sido assimilados por povos vizinhos, perdendo sua identidade étnica com o tempo. Seja como for, o silêncio da Bíblia quanto às suas ações não anula sua importância. O simples fato de Deus os incluir entre os povos a serem removidos da terra prometida já indica que sua presença espiritual representava uma ameaça. Talvez o perigo dos girgazeus não estivesse em sua força militar, mas na sutileza da sua influência cultural e religiosa. Mesmo não tendo registrado confrontos diretos ou eventos marcantes, os girgazeus representam uma realidade espiritual que é frequentemente negligenciada. O impacto silencioso de culturas que se infiltram sem alarde. Ao contrário dos filisteus ou amalequitas, que atacavam com armas e estratégias abertas, os girgazeus talvez sejam símbolo de contaminações mais discretas. Ideias, valores e práticas que vão se misturando ao cotidiano até se tornarem normais. São os perigos que não despertam alarme imediato, mas que, com o tempo, comprometem a santidade e os princípios do povo de Deus. Essa leitura se torna ainda mais relevante quando lembramos que Deus não apenas mandou expulsar os girgazeus, mas também advertiu Israel a não fazer alianças com eles, nem tomar parte em seus costumes. Isso mostra que o risco maior não era externo, mas interno. Era a sedução de um estilo de vida que poderia parecer inofensivo à primeira vista, mas que minava a identidade espiritual do povo escolhido. Os girgazeus, embora ausentes em registros detalhados, nos ensinam que nem toda ameaça vem com bandeira levantada ou exércitos armados. Às vezes,
Os maiores riscos estão nas influências quase invisíveis que toleramos. Hoje, ao pensar nos girgaceus, somos levados a refletir sobre aquilo que toleramos por parecer pequeno ou irrelevante. Que tipos de influências têm penetrado sorrateiramente em nossos valores, nossas escolhas e nossa fé? O povo que pouco aparece na Bíblia pode ser exatamente aquele que nos alerta para as batalhas que travamos sem perceber, contra valores que corrompem de forma silenciosa, mas profunda. Ao contrário de muitas nações que enfrentaram apenas juízo nas Escrituras, Elão surge como um povo envolto em ambiguidade, mencionado inicialmente em Gênesis capítulo 10, versículo 22, como um dos filhos de Sem. Elão é ao mesmo tempo uma região geográfica e um povo com trajetória própria. Localizado ao leste da Babilônia, o território de Elão ganhou destaque por sua importância militar e sua interação constante com os impérios que se formaram na Mesopotâmia. No entanto, o que realmente distingue Elão dos demais povos esquecidos é que, mesmo após receber julgamento divino, ele também é alvo de promessa de restauração futura, como revelado em Jeremias, capítulo 49, versículo 39. Durante o Antigo Testamento, Elão aparece diversas vezes como aliado ou inimigo de Israel, dependendo do contexto. Foi uma terra conhecida por seus arqueiros habilidosos, algo mencionado em Isaías capítulo 22. O exército elamita era respeitado e sua capital, Susa, acabou se tornando uma das sedes do Império Persa. Foi em Susa que viveu Ester, a rainha judia que salvou seu povo do extermínio. Isso demonstra que, mesmo em terras estrangeiras como Elão, Deus ainda operava sua vontade e protegia seu povo. A presença de judeus nessa região, mesmo sob domínio pagão, é prova de que a graça divina transcende fronteiras humanas. No entanto, Elão também experimentou o peso do juízo. Jeremias profetizou que Deus quebraria o arco de Elão e espalharia seus habitantes por todas as nações. A dispersão, como castigo, mostra que o orgulho e a autoconfiança daquele povo haviam ultrapassado limites. Ainda assim, o mesmo texto encerra com uma nota de esperança: nos últimos dias restaurarei a sorte de Elão. Essa restauração profética é rara e preciosa, pois indica que Deus, mesmo ao disciplinar, não se esquece de seus planos redentores. Nem todos os povos receberam essa promessa. Por que Elão foi escolhido? A resposta permanece no mistério da soberania divina. Ao longo dos séculos, os elamitas foram absorvidos pelo Império Persa, sua língua desapareceu e sua identidade se diluiu. Pouco restou de sua cultura original, e os estudiosos modernos ainda debatem sobre os detalhes da sua história. No entanto, a promessa bíblica permanece registrada, intacta, aguardando seu cumprimento em algum momento futuro. A restauração de Elão não é apenas um evento escatológico, mas um símbolo poderoso da misericórdia divina. Onde os homens veem destruição definitiva, Deus vê possibilidade de renascimento. Elão nos ensina que, mesmo quando o juízo é merecido, a esperança não está perdida. Nem toda nação esquecida está condenada ao silêncio eterno. Algumas, como Elão, aguardam seu momento de redenção. E esse padrão divino também se aplica aos indivíduos, a destinos que parecem apagados, mas que ainda estão nas mãos do Criador, prontos para serem restaurados no tempo certo. A origem dos edomitas remonta ao ventre de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. De Esaú, o irmão que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, surgiram os edomitas, como mencionado em Gênesis capítulo 36, versículo 1. A rivalidade entre os irmãos não terminou com a reconciliação temporária registrada entre Jacó e Esaú, mas se perpetuou nas gerações seguintes.
Edom passou a representar não apenas um povo vizinho, mas uma força de oposição constante à trajetória espiritual de Israel. Em várias ocasiões, os edomitas se levantaram contra seus irmãos, negando ajuda, conspirando com inimigos e até se alegrando diante das desgraças de Judá. Durante o Êxodo, os israelitas pediram passagem pelo território de Edom, prometendo não tocar em seus campos nem beber de suas águas. A resposta foi negativa e hostil. Em Números, capítulo 20, versículo 21, vemos que Edom saiu contra Israel com um grande exército, forçando os hebreus a contornar suas terras. Esse episódio marcou profundamente a memória do povo de Deus, pois a recusa de ajuda num momento de necessidade foi vista como traição. Anos mais tarde, durante a destruição de Jerusalém pelos babilônios, os edomitas se alegraram e ajudaram no saque da cidade, conforme denunciado no livro de Obadias. O profeta Obadias, aliás, é inteiramente dedicado ao julgamento de Edom. Nele, Deus anuncia que, embora Edom habitasse nas fendas das rochas e se sentisse seguro, seria humilhado e exterminado. Sua confiança na geografia e nas alianças militares seria em vão. O que mais pesava contra os edomitas não era apenas a traição física, mas a espiritual. Eles haviam se esquecido do laço de sangue e da história comum com Israel. Ao colocarem o orgulho e a vingança acima da fraternidade, tornaram-se símbolo de tudo aquilo que se opõe à reconciliação e à aliança. Com o passar dos séculos, Edom perdeu sua força e identidade. Durante o período do Segundo Templo, os edomitas, então chamados idumeus, foram conquistados pelos judeus e convertidos à força ao judaísmo. Um de seus descendentes mais famosos foi Herodes, o Grande, rei da Judéia sob domínio romano. Herodes, embora governasse os judeus, era de linhagem edomita. Ele é lembrado por tentar matar o menino Jesus, ordenando a matança dos inocentes em Belém, como descrito em Mateus, capítulo 2. O conflito espiritual entre Edom e Israel, portanto, continuava vivo mesmo nos dias do Novo Testamento, revelando como feridas mal resolvidas entre irmãos podem atravessar gerações. A história dos edomitas é um chamado à vigilância do coração. Eles surgiram como irmãos, mas escolheram o caminho da amargura. A ira não resolvida, o orgulho ferido e a ausência de perdão transformaram um povo em inimigo permanente. Mesmo com tantas oportunidades de reconciliação, Edom preferiu o caminho da oposição. Suas ruínas nos lembram que a história familiar, se não for curada, pode se tornar uma ferida que compromete o futuro inteiro de uma nação. Os moabitas têm uma origem marcada pela controvérsia. Sua linhagem remonta a Ló, sobrinho de Abraão, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Como registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 37, a filha mais velha de Ló teve um filho com o próprio pai, chamando-o de Moabe, o progenitor dos moabitas. Esse início carregado de vergonha já antecipa a relação tensa entre esse povo e Israel. Embora fossem parentes distantes, os moabitas rapidamente se tornaram opositores espirituais e políticos, atraindo sobre si severas condenações proféticas. Durante a travessia de Israel pelo deserto, os moabitas se aliaram a Balaão, um profeta corrompido, para tentar amaldiçoar os hebreus. E isso está registrado em Números capítulo 22. Quando a maldição falhou, a estratégia foi mais sutil e perigosa. Infiltrar mulheres moabitas no acampamento israelita para seduzi-los e levá-los à idolatria. O resultado foi devastador. Milhares de israelitas morreram por causa da infidelidade, tanto moral quanto espiritual. Esse episódio ficou gravado como um alerta permanente sobre os perigos da aliança com a cultura pagã disfarçada de sedução. Apesar de tudo isso,
O nome de Moabe também é lembrado de forma surpreendente nas Escrituras. No meio de toda a rejeição e idolatria, surge a figura de Rute, uma moabita que escolhe servir ao Deus de Israel. A história contada no livro de Rute revela uma mulher de coragem, fidelidade e fé. Ela abandona os deuses de seu povo e adere à aliança do Deus de Israel com profunda devoção. Rute não apenas é aceita entre os israelitas, mas se torna bisavó do rei Davi e, consequentemente, entra na genealogia de Jesus, como visto em Mateus capítulo 1. Isso revela que nem mesmo um passado de vergonha ou idolatria é capaz de impedir a redenção quando há arrependimento sincero. A dualidade moabita entre a condenação coletiva e a salvação individual nos ensina que Deus julga nações, mas também redime pessoas. Moabe como povo foi julgado, mas Rute como pessoa foi acolhida. Há algo de profundamente libertador nessa verdade. Mesmo que nossas origens sejam marcadas por erro, nossa decisão presente pode redefinir completamente nosso destino. O contraste entre Balaão e Rute, ambos ligados a Moabe, simboliza os dois caminhos disponíveis a todo ser humano: resistência ou rendição ao chamado divino. Moabe, portanto, não é apenas uma nação esquecida. É um espelho da condição humana, manchada pelo pecado, mas com acesso à graça. Sua memória permanece para nos lembrar que, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia divina está sempre à espreita, esperando por um coração disposto a mudar de caminho. Os amonitas compartilham uma origem semelhante aos moabitas, pois também são descendentes de Ló, conforme Gênesis capítulo 19, versículo 38. A segunda filha de Ló gerou a Amon, pai dos amonitas. Assim como seus parentes moabitas, os amonitas viveram em conflito constante com Israel, apesar dos laços familiares. Com o tempo, tornaram-se não apenas adversários políticos, mas inimigos espirituais, desenvolvendo práticas religiosas abomináveis que incluíam o culto a Moloque, um deus ao qual crianças eram sacrificadas vivas. O culto a Moloque foi uma das abominações mais severamente condenadas por Deus. Em Levítico capítulo 18, versículo 21, o Senhor proíbe terminantemente que os filhos de Israel ofereçam seus filhos ao fogo. No entanto, mesmo com essa clara proibição, houve momentos em que reis israelitas, influenciados pelos amonitas e suas práticas, permitiram ou participaram desses cultos hediondos. Isso mostra a profundidade da contaminação espiritual trazida por esse povo. A idolatria amonita não era apenas uma escolha religiosa equivocada, era uma afronta direta ao caráter de Deus e ao valor da vida humana. Os conflitos com os amonitas também ocorreram em âmbito militar. Em várias ocasiões, eles se aliaram a outros povos para guerrear contra Israel. No tempo dos juízes, por exemplo, o povo foi oprimido pelos amonitas, sendo libertado por Jefté, como relatado em Juízes capítulo 11. Mesmo após tantas derrotas, os amonitas continuaram sendo fonte de tensão, até mesmo nos tempos de Neemias, quando um amonita chamado Tobias se opôs à reconstrução dos muros de Jerusalém. A inimizade espiritual dos amonitas perdurou por séculos, atravessando fases diferentes da história bíblica. Ao contrário de Moabe, que nos deu Rute como exemplo de redenção, não há um personagem amonita que tenha alcançado notoriedade positiva nas Escrituras. Essa ausência de redenção pessoal registrada pode ter sido intencional, como sinal de alerta sobre as consequências de uma cultura que escolheu a dureza de coração como estilo de vida. Deus é misericordioso, mas também é justo. A rejeição contínua de sua vontade tem consequências eternas, não apenas temporais. Hoje, os amonitas já não existem como nação. Seu território foi absorvido e sua identidade diluída ao longo do tempo. Mas o que eles representavam continua extremamente relevante. A perversão da adoração,
o desprezo pela santidade da vida e a influência espiritual corruptora. Estudar os amonitas é confrontar até que ponto uma cultura pode se afastar de Deus e o que acontece quando esse afastamento se torna uma escolha consciente e persistente. Entre todos os povos mencionados na conquista da Terra Prometida, os cananeus ocupam uma posição central. São mencionados com frequência ao longo do Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 12, versículo 6, onde Abraão encontra os cananeus habitando a terra que Deus havia prometido a seus descendentes. Sua presença se tornou símbolo do paganismo, da corrupção moral e da idolatria que Deus determinou eliminar para purificar a terra destinada ao seu povo. No entanto, a história dos cananeus não é linear nem simples. Composta por diversos grupos e cidades-estado, sua resistência e posterior assimilação revelam nuances espirituais profundas. Os cananeus viviam em uma região estratégica, fértil e economicamente rica. Seus costumes, porém, eram marcados por práticas como sacrifícios humanos, prostituição ritualística e adoração a deuses como Baal e Aserá. Isso tornava sua cultura extremamente nociva à fé monoteísta de Israel. A ordem divina para expulsá-los ou destruí-los, registrada em Deuteronômio capítulo 7, não era movida por etnocentrismo, mas pela necessidade de impedir que Israel fosse corrompido pelas práticas repugnantes desses povos. A pureza espiritual do povo escolhido estava em jogo, e os cananeus eram a maior ameaça nesse processo. Contudo, nem todos os cananeus foram exterminados. Por falhas de obediência por parte de Israel, muitos foram deixados na terra, como vemos em Juízes capítulo 1. Esses sobreviventes acabaram sendo assimilados, e suas influências se infiltraram gradualmente na vida religiosa e social dos israelitas. Essa falha em eliminar completamente os cananeus contribuiu para a idolatria recorrente que assombrou Israel por séculos. A sedução cultural foi mais eficaz do que a força militar. Essa realidade mostra que, muitas vezes, as batalhas mais perigosas não são vencidas no campo de guerra, mas nas escolhas do cotidiano e na vigilância espiritual constante. Mesmo com toda a corrupção que representavam, os cananeus não foram totalmente ignorados pela graça divina. Há exemplos individuais que sobressaem, como Raabe, a prostituta cananeia de Jericó, que reconheceu o Deus de Israel e foi poupada junto com sua família, como está registrado em Josué, capítulo 2. Mais do que isso, Raabe foi integrada ao povo de Deus e entrou na genealogia de Jesus, como destaca Mateus, capítulo 1. Essa inclusão mostra que, mesmo dentro de uma cultura reprovada, há espaço para transformação individual quando há fé genuína e arrependimento verdadeiro. Hoje, os cananeus já não existem como identidade nacional. Foram totalmente absorvidos ou desapareceram no tempo, mas seu legado permanece como advertência. Eles eram o retrato de uma sociedade que prosperava materialmente, mas se degradava espiritualmente. A escolha de Israel em permitir sua permanência custou caro. E nós, em nossos dias, também precisamos discernir que há influências culturais que, se toleradas, podem minar nossa fé lentamente até que não reste mais distinção entre o povo santo e o mundo que o cerca. Muito antes de Jerusalém ser o centro espiritual de Israel, ela era habitada por um povo resistente e determinado, os jebuseus. Estes descendentes de Canaã estabeleceram-se numa das regiões mais estratégicas e fortificadas da terra, e fizeram de Jerusalém uma cidade praticamente impenetrável. A Bíblia os menciona em Josué capítulo 15, versículo 63, onde se diz que os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los de Jerusalém.
Isso mostra que, mesmo com as vitórias militares de Josué, os jebuseus permaneceram como um obstáculo real e duradouro na Terra Prometida. Os jebuseus não apenas resistiram militarmente, mas simbolizavam uma fortaleza espiritual, contrária à ocupação total da promessa divina. Eles habitavam o coração geográfico da terra de Israel, o que refletia espiritualmente uma área que ainda não havia sido completamente submetida à vontade de Deus. Quando Davi finalmente conquista Jerusalém, conforme relatado em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 e 7, a vitória não foi apenas estratégica, foi simbólica. Ele tomou a fortaleza de Sião e a transformou na cidade de Davi, o novo centro político e espiritual do reino. O fato de Jerusalém ter sido dominada pelos jebuseus por tanto tempo levanta uma questão espiritual importante. Quantas áreas da nossa vida permanecem jebuseias, firmes, intocáveis, aparentemente impenetráveis à presença de Deus? A conquista de Jerusalém por Davi foi a marca de uma nova etapa, onde o reino foi centralizado e Deus passou a reinar do centro da nação. Isso nos leva a refletir sobre o que ainda precisa ser tomado e consagrado em nosso interior. Áreas que Deus deseja transformar em seu trono. Mesmo após a conquista, há indícios de que alguns jebuseus permaneceram em Israel como parte da sociedade, sem identidade cultural dominante. Um exemplo notável é Araúna, o jebuseu, que vendeu sua eira a Davi para a construção de um altar, como vemos em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. A postura humilde de Araúna diante de Davi e sua disposição em contribuir para o altar ao Senhor revelam que, mesmo entre os antigos opositores, havia espaço para reconciliação e serviço à vontade divina. Os jebuseus desapareceram como nação, mas sua presença em Jerusalém nos lembra que há batalhas que só são vencidas quando permitimos que Deus reine no centro. A vitória de Davi foi apenas o começo. Jerusalém se tornaria o lugar do templo, da adoração, da cruz e da ressurreição. Um território que antes era símbolo de resistência à vontade de Deus, transformou-se no local de maior manifestação da sua glória. Isso mostra que nada é tão resistente que não possa ser transformado quando se rende ao verdadeiro rei. Entre os adversários mais persistentes e perigosos de Israel estavam os filisteus. De origem ainda debatida entre estudiosos, acredita-se que tenham vindo da região do Mar Egeu, migrando para a costa sudoeste de Canaã. Com cidades-estado poderosas como Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gate, os filisteus formaram uma confederação que resistiu por séculos. Aparecem com destaque em Juízes, Samuel e Reis, sendo a principal força que se opunha a Israel durante o período dos juízes e a monarquia unida. Um de seus confrontos mais memoráveis foi com Sansão, como registrado em Juízes, capítulo 13, até o capítulo 16. O poder militar dos filisteus vinha de sua tecnologia avançada em ferro e sua organização guerreira. Tinham domínio estratégico e pressionavam constantemente as tribos de Israel, impondo medo e limites ao avanço do povo. Mesmo Saul, o primeiro rei de Israel, teve dificuldades em enfrentá-los. Foi somente com Davi que a ameaça filisteia começou a declinar, especialmente após sua vitória contra Golias, o gigante guerreiro de Gate, descrito em 1 Samuel, capítulo 17. Golias não era apenas um soldado, mas um símbolo do orgulho e da força que se opunham ao povo de Deus. Os filisteus também representam uma ameaça constante à identidade espiritual de Israel. Por vezes, Israel tentava adotar práticas ou costumes dos filisteus, seduzido por sua força militar ou estilo de vida. Mas toda tentativa de conciliação resultava em enfraquecimento espiritual. O contraste entre Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Golias, o guerreiro pagão,
nos mostra o embate entre confiança em Deus e confiança na força humana. Era uma batalha que ia além do campo de guerra, era uma disputa por valores, fé e identidade. Com o passar dos séculos, os filisteus perderam território, influência e cultura. Durante o domínio assírio e babilônico, foram subjugados e com o tempo desapareceram como nação identificável. Diferente dos egípcios ou persas, que deixaram legados duradouros, os filisteus foram totalmente apagados da história. Curiosamente, seu nome ecoa hoje de forma indireta, pois a palavra Palestina deriva de filisteu, um termo usado pelos romanos para tentar apagar a identidade judaica da região. Mas o povo em si, com sua cultura e idioma, desapareceu por completo. A história dos filisteus nos mostra que nem toda força é duradoura e que todo império construído sobre orgulho e oposição à vontade de Deus está destinado ao esquecimento. Seu nome vive nas páginas da Bíblia como advertência. Foram poderosos, influentes, temidos, mas ao final restaram apenas ruínas e lições. A verdadeira fortaleza está em servir ao Deus vivo, não em confiar em espadas de ferro ou guerreiros de aparência invencível. Os midianitas surgem nas Escrituras com uma identidade ambígua. Descendentes de Midian, um dos filhos de Abraão com Quetura, como está em Gênesis capítulo 25, versículo 2, eles têm uma origem comum com os hebreus, mas seguiram um caminho espiritual totalmente distinto. Inicialmente, há uma conexão positiva. Moisés se refugia em Midian e casa-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote midianita. Esse relacionamento mostra que, num primeiro momento, os midianitas tinham conhecimento e temor de Deus. Porém, ao longo da história bíblica, esse temor foi sendo substituído por idolatria e hostilidade, especialmente contra Israel. No livro de Juízes, capítulo 6, os midianitas se destacam como opressores cruéis. Eles não apenas guerreavam, mas saqueavam, destruíam colheitas e empobreciam os israelitas ao ponto de fazê-los se esconderem em cavernas. Sua tática não era confrontar diretamente, mas esgotar as forças do povo. Foi nesse contexto que surgiu Gideão, um homem simples, chamado por Deus para libertar Israel com apenas 300 soldados. A vitória de Gideão sobre os midianitas, com tochas, cântaros e trombetas, e não com espadas, foi uma demonstração clara de que Deus não precisa de grandes números para cumprir seus propósitos. A crueldade dos midianitas não era apenas militar. Em Números capítulo 25, vemos que eles colaboraram com os moabitas no plano de sedução das mulheres pagãs que levaram Israel à idolatria de Baal-Peor. Essa colaboração mostrou o nível de corrupção espiritual que os midianitas haviam alcançado. Eles se tornaram inimigos internos e externos, atacando tanto pela força quanto pela tentação. Por isso, Deus ordenou a Moisés que se vingasse dos midianitas antes de sua morte, em Números capítulo 31. A destruição desse povo simbolizava o fim de uma ameaça espiritual persistente e insidiosa. Após sua derrota pelas mãos de Gideão e o juízo executado por Moisés, os midianitas desapareceram gradativamente da cena bíblica. Não há registros de restauração ou de contribuição espiritual futura. Sua identidade se perdeu entre os povos do deserto e seu nome ficou ligado à traição, idolatria e opressão. Eles não foram esquecidos por acaso, mas porque representaram em sua trajetória final tudo o que se opunha à fidelidade ao Deus de Israel. Seu desaparecimento não é apenas histórico, é também simbólico. A história dos midianitas nos adverte que mesmo uma origem ligada à fé pode se desviar por completo. Eles nasceram da linhagem de Abraão,
mas escolheram o caminho da perversão e da hostilidade. Isso nos alerta que a herança espiritual não garante permanência se não for cultivada com fidelidade. A ameaça mais perigosa nem sempre vem de fora. Muitas vezes vem daqueles que conhecem a verdade, mas decidem rejeitá-la. Entre os muitos povos listados nas genealogias bíblicas, os caslueus são um dos mais obscuros. Mencionados em Gênesis capítulo 10, versículo 14, como descendentes de Misraim, nome bíblico do Egito, os caslueus são citados rapidamente como o povo do qual saíram os filisteus. Essa pequena frase levanta grandes perguntas. Quem eram os caslueus? Como um povo tão pouco mencionado pôde dar origem a um dos maiores inimigos históricos de Israel? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas sua inclusão nesse ponto da narrativa indica que, embora esquecidos por muitos, sua influência foi significativa. O fato de os filisteus terem saído dos caslueus indica que este povo teve papel fundamental na formação cultural e genética de uma nação beligerante. Isso reforça a ideia de que muitas vezes as raízes do mal se escondem em lugares que quase ninguém presta atenção. A obscuridade dos caslueus é um lembrete de que nem todo perigo é evidente à primeira vista. Algumas sementes crescem em silêncio até se tornarem árvores de oposição visível. E a origem dos filisteus, ligados a esse povo enigmático, demonstra como forças aparentemente inofensivas podem se transformar em grandes ameaças espirituais. Além disso, o fato de os caslueus virem de Misraim, Egito, coloca esse povo dentro de uma tradição marcada por religiosidade pagã, simbolismo místico e arrogância política. Essa herança egípcia talvez tenha contribuído para a natureza beligerante e idólatra dos filisteus. Os caslueus, portanto, podem ter sido transmissores culturais e espirituais de práticas contrárias aos princípios do Deus de Israel. Ainda que não possuamos registros arqueológicos concretos sobre eles, o silêncio das evidências não significa ausência de influência. Eles estavam presentes nos bastidores, dando origem a uma linhagem que se oporia ao plano divino por gerações. Diferente de outros povos que tiveram interações diretas com Israel, os caslueus atuaram como origem e não como oponentes diretos. Sua importância está na semente que plantaram. Isso traz à tona uma reflexão importante. Nem todo mal se manifesta de forma visível. Há realidades espirituais que operam nas origens, nas estruturas, e só percebemos seus efeitos muitos anos depois. O nome dos caslueus pode ter se apagado, mas as consequências de sua existência ecoaram por séculos através dos filisteus. Por isso, ao pensar nos caslueus, somos levados a avaliar as raízes que estamos cultivando hoje. Que tipo de legado estamos formando em silêncio? Há sementes invisíveis que, se não forem discernidas a tempo, podem gerar frutos de oposição à vontade de Deus. O esquecimento dos caslueus nos alerta para o perigo da negligência espiritual em áreas aparentemente insignificantes. Depois de percorrer as histórias desses povos esquecidos, uma verdade profunda se impõe. Nenhuma nação caiu por acaso. Cada uma delas representa, de alguma forma, um reflexo das decisões humanas diante da revelação de Deus. Suas trajetórias não foram meramente geopolíticas, mas espirituais. Os refaíns exaltaram a força física, os amalequitas, o ódio persistente, os filisteus, a confiança na tecnologia e no poder militar, os cananeus, a decadência moral, os moabitas e amonitas, a perversão religiosa. Cada uma dessas nações carregava consigo uma marca, um símbolo de oposição à vontade divina, que, quando levada ao extremo, resultou em sua extinção. Mas há algo ainda mais perturbador nesse esquecimento. A forma como essas nações desaparecem sem deixar herdeiros reconhecíveis, nem cultura preservada.
Elas simplesmente foram apagadas da história. Em muitos casos, o julgamento de Deus incluiu não apenas a derrota militar, mas o completo desaparecimento da identidade coletiva. Jeremias, capítulo 46. Ao profetizar sobre os juízos contra as nações, mostra que Deus lida com povos como lida com indivíduos. Ele exalta, corrige, abate e, em alguns casos, remove totalmente. Isso nos lembra que o juízo divino não é aleatório, mas é sempre consequência de escolhas. Por outro lado, há também lampejos de redenção no meio desse esquecimento. Vimos isso em figuras como Ruth, Raabe e até Araúna, ou Jebuseu. Deus sempre reservou espaço para o arrependimento pessoal, mesmo em nações condenadas. Isso nos ensina que, embora o juízo coletivo venha, a graça individual está disponível para os que se voltam a Ele. Não é a origem que define o destino, mas a resposta à voz de Deus. Uma moabita pôde fazer parte da linhagem do Messias. Uma cananeia pôde esconder espiões e ser salva. Um jebuseu pôde oferecer sua terra para o altar do Senhor. Essas histórias esquecidas revelam uma teologia da escolha. Não importa quão forte, rica ou influente seja uma nação. Se ela rejeita os princípios do Altíssimo, ela desaparece. E o mesmo vale para qualquer indivíduo ou sistema. O tempo pode apagar nomes, mas a eternidade preserva os efeitos das decisões. O que essas nações têm em comum é o fato de que, em algum ponto, todas foram confrontadas com a verdade e a rejeitaram. Foram chamadas à submissão e preferiram a resistência. Foram confrontadas com a glória de Deus e escolheram seus próprios ídolos. O legado das nações esquecidas não está em monumentos, mas em advertências. Elas falam conosco não com voz, mas com silêncio. Não deixaram tratados, mas deixaram rastros. E esses rastros gritam para nós hoje. Não repitam os mesmos erros. Não construam em cima da vaidade. Não confiem na força humana, nem nos deuses de conveniência. Que seus nomes esquecidos sirvam para nos lembrar do que realmente importa, ser lembrado por Deus. Há sabedorias que não podem se perder no tempo, e este vídeo é uma delas. Compartilhe com alguém que também valoriza as histórias que moldaram nossa fé. E ao terminar, conte nos comentários qual dessas nações mais chamou sua atenção. Sua perspectiva enriquece essa conversa. Para acompanhar cada novo estudo que revelarmos por aqui, toque em inscrever-se e continue caminhando conosco nessa reflexão que atravessa gerações.